Olá, turma. Então, novamente, a gente está aqui com uma nova classe antimicrobiana e hoje a gente vai falar sobre as quinolonas. Bem, as quinolonas, né? Elas já foram antibióticos aí de uma classe mais recente. A gente começou o seu uso clínico a partir dos anos aí, os estudos iniciais com as quinolonas da primeira geração, a partir da década de 60, mas seu uso abrangente mesmo foi a partir aí da década de 80, tá? E a gente descobriu as quinolonas na síntese da cloroquina, né? Que é um antimalárico. E viu-se que a gente tinha um composto derivado dele que era ativo contra a bactéria gram-negativa. E aí surgiu a primeira quinolona de uso clínico, que é o ácido nalidíxico. Hoje em dia, as quinolonas de primeira geração já não têm mais tanta aplicabilidade, a gente começa a usar na prática médica mesmo da segunda geração em diante. Mas fica na memória de vocês que as quinolonas, na hora que a gente for avaliar, quando a gente começou a estudar os estudos antimicrobianos, que a gente começou estudando com os beta-lactâmicos, a gente viu que eles inicialmente tinham uma grande potência inicial para gram-positivos e foi ganhando potência conforme foram surgindo novas medicações e novas gerações, com o acoplamento aos gram-negativos. Nas quinolonas, geralmente você faz o contrário. Geralmente você começa as primeiras gerações com essa atividade a gram negativo, e conforme as gerações foram melhorando e aprimorando maior seu espectro, aí foram assumindo aí o potencial de pegar germes também gram positivo, chegando hoje em dia à quarta geração de quinolona, que é a moxifloxacino, que tem inclusive atividade para a bactéria anaeróbia, tá? Aqui a gente tem, né, o exemplo claro aí das quinolonas, tá? E divididas em primeira geração, em segunda geração, terceira geração e quarta geração. A primeira geração, como eu já falei, a gente já não faz mais parte do cunho médico, a gente quase não usa mais. Ela fica mesmo para intuito histórico aí. Já de segunda geração, elas são subdivididas em duas classes. Subclasse A, a gente fala que são as quinolonas que não tem atividade sistêmica. Já as do subgrupo B são aquelas que exercem atividade sistêmica, né? As do subgrupo A, eu destaco aqui a norfloxacino como boa atividade para tratamento de infecção urinária, uma boa concentração na urina e concentração em líquidos no geral, como se fosse como um líquido peritoneal, o destaque aqui. Já o subgrupo do tipo B, a gente tem o protótipo aqui, é ciprofloxacino. A partir da segunda geração, se vocês forem notar, sempre tem um flúor, né? No nome quinolona, porque foi adicionado uma molécula de flúor para melhorar até a estabilidade, tá? E uma particularidade que adicionando essa molécula de flúor torna a medicação, de certa forma, para o paciente que usa e faz uso crônico, se ele pegar radiação ultravioleta, ele pode assumir uma coloração escurecida da pele, tá? A terceira geração são as ditas quinolonas respiratórias, porque agora esse espectro de atividade não fica só restrito a gram negativo, começa a pegar gram positivo. Por isso, aí tem atividade principalmente para o pneumococo. Então, ele é ótimo para tratar infecção aí, tanto de via aérea superior, quanto também infecções pulmonares. Elas têm esse nome de quinolonas respiratórias e eu destaco aqui a levofloxacino, tá? A quarta geração, que o protótipo dela é a moxifloxacino, agora tem uma atividade tanto para gram positiva, gram negativa e também o anaeróbio. Essa aqui é a tábua de espectro de ação. Se a gente perceber bem, a gente vai ter o uso clínico das quinolonas baseado aqui em germes da comunidade. A gente nunca vai pensar no tratamento de infecção hospitalar com uso de quinolona, até porque quinolona, a sua grande maioria das vezes, são antibióticos que eles são em comprimidos, são para via oral. A gente tem poucos aí para administração intravenosa. E a maioria das vezes que o paciente ele está internado com cunho de uma doença, você precisa de uma droga de ação aí parenteral, IV. Das quinolonas que têm uma ação parenteral, a mais difundida é a ciprofloxacino. Mas que em pensando assim, em tratamento de pneumonia, a gente não tem uma boa aplicabilidade nela, tá? Que a gente vai falar aqui mais adiante. Então a gente relembra aí que a primeira geração foi a primeira criada, ácido nalidíxico, só tinha atividade mesmo para gram negativa. A segunda geração em diante tem uma atividade pequena aí
para gram positivo e uma atividade bem maior para gram negativos também da comunidade. Agora, a terceira e quarta geração tem o espectro, além de maior para gram positivo, a gente tem o espectro também aí, no caso da quarta, para anaeróbio, tá? Lembrando que quinolona, ela não tem atividade diante do estáfilo resistente à meticilina ou vulgo também resistente à oxacilina, tá? E a gente não faz uso, geralmente, intra-hospitalar de infecção adquirida aí no hospital de uma quinolona, tá? A não ser se for baseado aí numa cultura, ok? Aqui a gente tem essa tabela com a classificação aí das quinolonas. A gente tem a de primeira, segunda, terceira e quarta. A primeira geração pegando somente enterobactérias, que são realmente ali, principalmente gram-negativos do trato gastrointestinal. O protótipo era o ácido nalidíxo, que hoje em dia a gente já não usa mais essa primeira geração e a gente vai de cara aí para a segunda geração, em que a gente tem atividades para bacilos gram-negativos, destacando aqui a ciprofloxacino, a norfloxacino. Norflox não tem, tem baixa concentração sistêmica, ciprofloxacino com boa ação sistêmica, e ofloxacino é um exemplo aí de um tratamento alternativo para tuberculose. A gente usa geralmente como tratamento aí alternativo para BK em casos selecionados em que você não vai poder usar o esquema RIPE, que é rifampicina, isoniazida, pirimidinamida e etambutol. Entra oxifloxacino num outro esquema alternativo, tá? Terceira geração, aqui a gente tem o acréscimo dos coco-gram positivos, com capacidade aí para atingir agora o estrepto, o estáfilo, sensível, é óbvio, à oxacilina, tá? E aqui a gente tem as quinolonas respiratórias, e o protótipo é a levofloxacino. A quarta geração, aqui a gente ganha também esse aspecto dos cocos gram-positivos, e agora abrangendo aí essas bactérias aí anaeróbias. E aí o protótipo, o moxifloxacino, ok? Vamos lá, mecanismo de ação e resistência, né? O cromossomo bacteriano, né? Vai ser a ação da quinolona. A quinolona, ela vai interagir com duas enzimas essenciais ali na produção, na verdade, na compactação do DNA bacteriano. A bactéria tem um DNA que está no seu citoplasma, não é envolvido por uma carioteca, e essa quinolona, ela vai aproveitar aquele momento em que a bactéria ela estava para se dividir, né? Que ela vai começar a desdobrar o seu DNA e ela vai inibir aquela enzima que volta a transformar o DNA da bactéria em dupla hélice. Na hora que ela inibe a enzima, o DNA se mantém numa estrutura linear, não se mantém mais naquela estrutura de dupla hélice, e isso não vai mais favorecer leituras futuras. Logo, não vai mais haver transcrição de nenhuma proteína, tá? Que são componentes essenciais aí na criação de qualquer estrutura celular de um micróbio, por exemplo, tá? A gente tem duas enzimas, elas são chamadas de topoisomerase. A gente tem a topoisomerase tipo 2, ou outro nome que ela pode adquirir, DNA girase, que está presente aí nas gram-negativas, e as gram-positivas a gente tem a inibição das topoisomerases do tipo 4, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem, ó, as quinolonas, elas agem principalmente no DNA girase, que é a topoisomerase tipo 2 dos gram-negativos, e nesses gram-positivos, que seria o estáfilo, pneumococo, local de ação, topoisomerase do tipo 4. E elas são ditas bactérias bactericidas, porque uma vez que inibe a síntese do DNA, ela vai realmente levar à morte daquele agente. E aqui tá esse exemplo explicando o mecanismo de ação, tá? A quinolona vai impedir a ação da DNA ginarase e, com isso, olha só, a conformidade desse DNA vai mudar completamente. O cromossoma, ele não vai mais conseguir futuramente ser lido. Aqui a gente tem, ó, o exemplo de uma bactéria que estava pronta para se dividir, tá? Aqui apresenta a helicase fazendo aquela divisão. Aqui a gente tem a DNA ligase, a gente tem a DNA polimerase formando outra fita. A quinolona, ela age justamente aqui, ela se acopla à topoisomerase e impede que esse DNA seja novamente anovelado, e ele vai permanecer
novamente uma fita. E com isso ele não vai ser lido novamente, tá? E vai levar à morte celular. Resistência, desde a década de 80 para cá, se fazendo uso, a gente já tem alguns mecanismos de resistência às quinolonas, que o primeiro é envolver a mutação no gene que codifica as topoisomerases, vão criar topoisomerases que geralmente não vão conseguir se acoplar à quinolona, tá? Outra opção é impedir a penetração do antibiótico, porque modifica a estrutura de canais porínicos. Efeito chave fechadura, se aquilo não se combinar, o antibiótico não vai entrar. E outra questão é a criação de bombas de efluxo de transporte ativo, novamente levando o antibiótico que conseguiu entrar ali para dentro da célula, novamente para fora da célula. Então, menos concentração ali do antibiótico. Hoje em dia, a gente já tem uma resistência super crescente, principalmente estafilococos, pseudomonas e também na serrátia. Aqui um esquema mostrando, né, novamente aqui exemplificado esse esquema, esse desenho esquemático sobre essa resistência. Aqui a gente vê a modificação do alvo, né, que seria a topoisomerase, ia modificar o seu alvo, o antibiótico não conseguiria se acoplar. Outra que seria a redução da permeabilidade, principalmente aí no caso, se for gram-negativo, a gente vai ter o quê? Redução das porinas, não vai conseguir penetrar naquele espaço periplásmico, logo não vai ter ação. E aquela efusão ativa, que é dependente de transporte, dependente de energia. Assim, com o antibiótico ele consegue penetrar, uma bomba dessa ele é capaz de novamente levar esse antibiótico para fora. Quanto à farmacocinética, a maioria é de uso oral. A gente tem a ciprofloxacina aí de uso intravenoso, mas no geral são medicações que têm uma boa tolerabilidade, são bem absorvidas por via oral, tá? Consegue se distribuir muito bem no corpo, consegue ter um nível sérico ótimo, biodisponibilidade dele pelo menos 50%, tem uma meia-vida de 3 a 5 horas. No geral, essa meia-vida permite nos fazer um tempo aí de antibiótico, tem alguns casos que é até de 12 em 12 horas, tá? A gente, e alguns antibióticos mais recentes, como o de terceira e quarta, às vezes uma vez ao dia a gente podendo usar, tá? Tem boas concentrações intracelulares boas, isso significa que seria capaz de tratar bactérias atípicas e bactérias intracelulares também, tá? E menor concentração no líquor, ossos e próstata. Isso pode acontecer, mas apesar da menor concentração, tem atividade que você pode usar para esses tipos de infecção, sim, tá? São eliminados pelo rim, exceto o pefloxacino, que ele não tem o efeito colateral especial, que é a ruptura do tendão de Aquiles, e a moxifloxacino também, que é a quinolona de quarta geração, que tem atividade contra anaeróbio. Esses dois exemplos, eles geralmente o metabolismo deles é mais hepático, então a gente tem que pensar na alteração no paciente que for aí hepatopata, tá? Quanto aos efeitos adversos, isso aqui é importante a gente sempre memorizar. É uma droga que é muito usada na prática médica, ok? Se ela é muito usada, muitos efeitos adversos são relatados. E a gente tem que entender realmente até para poder explicar se isso é um evento adverso ou alguma doença nova que o paciente, por exemplo, está apresentando, tá? Mas na maioria dos casos, a gente vai fazer uso e o paciente não vai ter grandes eventos assim que vão propiciar aí a interrupção do tratamento, tá? Mas queixas geralmente são gerais, como algumas queixas gastrointestinais, sensação de plenitude, às vezes uma diarreia. Lembrando que, como é um antibiótico amplamente usado, ele está sim relacionado também à colite pseudomembranosa, em que você vai, na verdade, eliminar as bactérias da microbiota intestinal normal e com isso vai propiciar o crescimento do Clostridium difficile, causando aquela diarreia invasiva, perigosa. Então, o tratamento aí do tratamento do Clostridium difficile, a gente tendo que usar um agente anaerobicida ou a vancomicina, tá? Pode manifestar reações de hipersensibilidade. Existem casos aí de cristalúria, principalmente com doses muito elevadas da norfloxacina. Efeitos em sistema nervoso central, geralmente associados à agitação, por favorecer um antagonismo com o receptor GABA, que o receptor GABA é um neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Ele antagoniza ele e logo pode favorecer aí o mais graus aí de agitação possível. Já foi relatado neuropatia periférica, e uma coisa importante que a gente tem noção, que como a gente faz uso difundido, a gente deveria assim, evitar em pacientes que têm algum grau de distrofia muscular.
tá? Porque eles podem levar a uma ação bloqueadora muscular e piorar essa parte muscular do nosso paciente. Então, a gente contraindica, essa palavra é muito pesada, né? Então, contraindica o uso em portadores aí de miastenia graves, tá? Como eu falei, a partir da segunda geração, a gente teve o acréscimo de um átomo de flúor na estabilidade aí da molécula das quinolonas, e com isso pode haver escurecimento da pele, principalmente se sofrer aí o impacto de radiação ultravioleta, tá? Outra coisa importante é falar sobre a gatifloxacina. Ela foi abolida do mercado por questão aí de causar hipoglicemias gravíssimas, tá? Vinha como uma promessa, novamente, uma nova quinolona, mas, por entanto, foi abolida porque causou morte por hipoglicemia, tá? Causa risco de arritmias e aumento do intervalo QT. Isso aqui é muito importante a gente saber. É uma droga muito utilizada. Imagina se o paciente for cardiopata, já tiver alguma alteração dos distúrbios hidroeletrolíticos, pode aumentar o intervalo QT e isso propiciar arritmias malignas, tá bom? Essa questão aqui de evento adverso é o que faz a gente contraindicar o uso de quinolona em crianças, tá bom? Alteração nas cartilagens e no crescimento ósseo, tá? Então, a gente não recomenda o uso em criancinhas e muito menos o uso também na gestante por conta do crescimento do feto, tá ok? Somente vamos avaliar o risco-benefício. Se for extrema necessidade de usar aquela quinolona, a gente vai usar, mas sabendo que tem esse evento aí de poder atrapalhar o crescimento da criança ou do feto, ok? Como eu já tinha comentado, a perfluoxacina está muito associado à inflamação, uma tendinite e a rompimento também daquele tendão de Aquiles, tá? A lofloxacina e a ciprofloxacina, que são de segunda geração e são uma das mais usadas ultimamente, tá? Elas estão relacionadas ao aumento da concentração de duas drogas, que é a teofilina, que é um broncodilatador muito utilizado antigamente, hoje em dia já quase não entra essa droga como agente broncodilatador, até porque a teofilina também é muito arritmogênica, tá? Mas aumenta também a concentração de varfarina. E quando a gente vai fazer varfarina no paciente, a gente tem que estar muito atento a abrir a bula, ver qual remédio, qual a interação, porque varfarina interage com muita coisa, tá? Então, as indicações clínicas para o uso de quinolona são várias, desde infecção urinária, tá? Principalmente se for uma cistite, a gente vai pensar na norfloxacina. Agora, se for uma infecção urinária complicada, por exemplo, em homem, a gente usa cipro ou uma pielonefrite, a gente vai usar ciprofloxacino pela questão. Tem comprometimento sistêmico, febre, mal-estar, paciente toxêmico, tem que usar uma que tem ação sistêmica, então a gente vai usar a ciprofloxacina. Na questão de concentração na próstata, é pequena. Lembra a osteomielite também? A concentração é pequena no osso. Então, esses tratamentos, se for usar a quinolona, você vai usar o tratamento aí geralmente mais prolongado. No caso da prostatite, você vai usar de 4 a 6 semanas. Mais de um mês aí usando antibiótico. DST a gente pode usar, não é a primeira escolha para DST com foco na Neisseria gonorrhoeae é a ceftriaxona, mas é um tratamento alternativo e é por via oral, não precisa ser injetável assim como a ceftriaxona, tá? Você pode fazer esse tratamento aí por via oral, tá? Tratamento de gastroenterite, né, com foco em adulto, porque se for criança, gastroenterite a gente ia preferir muito mais a sulfa, tá? Infecções intraabdominais, a gente tem que pensar principalmente na árvore biliar, é uma opção de tratamento, tá? Boa para pegar aqueles germes gram-negativos da árvore biliar. E aí também a gente teria que acrescentar uma neurobicida, se for utilizar, tá bom? In- Infecções respiratórias têm que abranger germes gram-positivos, então vai ser a partir da terceira e quarta geração, ok? Então, de segunda e segunda geração já não vai abranger. Exceto assim, em casos selecionados, por exemplo, porque em termos de atividade para pseudomonas, o que tem maior atividade é a ciprofloxacina, tá? Mas ela tem uma penetração hormonal muito pequena, muito ruim. Então ela não é uma indicação. Mas isolou numa cultura, não sei o que, você vai usar ciprofloxacina, pode até ser isolar numa cultura, ou no caso do paciente com fibrose cística, que pode ser colonizado por uma pseudomona ali e tal, e você quer abolir essa colonização. E aí você pode usar a ciprofloxacina, tá bom? Osteomielite a gente pode usar, lembrando que o tratamento da osteomielite, durante o tratamento, o germe pode vir a adotar resistência, então você tem que ficar de olho se o tratamento está sendo eficaz, tá? Pode usar em artrites sépticas, infecções de tecidos moles, com atenção a esses gram positivos, tá?
Tuberculose geralmente é um tratamento aí alternativo, nunca é primeira escolha, ok? E tem umas situações também, como uma das situações é a profilaxia da meningite, né? Mas geralmente profilaxia da meningite meningocócica em quem teve contato, né, que são os contactantes, geralmente é rifampicina, mas a segunda escolha seria ciprofloxacino. Só que é tão mais fácil conseguir ciprofloxacino que a maioria acaba usando essa segunda escolha aí, tá? E outra indicação, a gente tem que lembrar da peritonite bacteriana espontânea, que uma vez que um paciente que tem cirrose já teve peritonite bacteriana espontânea, ele vai ter que usar uma profilaxia para evitar novas peritonites. Então, a norfloxacina também entraria aí nessa indicação aí precisa, tá? Para a gente ressaltar uma indicação a mais, tá? As quinolonas de primeira geração, como eu falei, a gente já não tem mais. Ela tem uma ação limitada à pseudomona, não tem nenhuma ação aí para gram positivo, tá? Ela era limitada somente para infecção urinária e intestinais, como doença diarreica, tá? Mas hoje em dia a gente já não tá e não tem nem mais disponível aqui no Brasil, tá? O uso dela foi totalmente aí abolido e a gente vai de cara aí para as quinolonas de segunda geração, que já são, a partir de então já foi adicionado aquele átomo de flúor, e a gente agora já tem uma atividade contra bacilos gram-negativos e uma ação boa contra pseudomonas e estáfilos sensível à oxacilina, exceto a Norflox, que fica mais restrita, é só essas bactérias gram, principalmente negativas aqui, tá? Não tem atividade contra estreptococo, pneumococo, enterococo, nem bacilo gram-positivos e anaeróbios, ok? Então ela fica muito restrita ali a poucos gram-positivos, é muito pequena essa ação, tá? E ativa mesmo é para gram-negativo com boa atividade para pseudomonas, tá? Não é a droga de escolha para pneumonia, como eu falei, nunca vai estar no esquema de tratamento empírico de uma pneumonia nosocomial. A gente vai preferir uma ceftriaxona, na verdade, uma se for para pseudomonas e uma pneumonia hospitalar, a gente tem que ser uma cefalosporina de terceira com atividade de pseudomonas, que seria a ceftazidima ou o cefepime, por exemplo, tratamento aí empírico inicial para a gente poder fazer. E se tiver no CTI, às vezes, dependendo, já vai de cara aí, às vezes até um carbapenem com meropenem, que tem atividade aí para a pseudomona também, tá? Como eu falei, elas são classificadas em dois subgrupos, uma que tem uma atividade sistêmica pequena e o outro que tem atividade sistêmica boa. Então, se é uma paciente com comprometimento sistêmico, queda do estado geral, febre, a gente vai usar pelo menos aí, ó, ou é perfloxacino, ou vai ser ciprofloxacino, ou fluoxacino. Na prática é só a cipro, porque fluoxacino a gente quase não acha e a fluoxacina é tratamento alternativo para tratamento de micobactéria, no caso aí a tuberculose, tá? Via oral para atividade pequena sistêmica vai ser aquele que só vai concentrar em líquidos, né? Vai concentrar somente no xixi, ali na urina, e vai concentrar também, por exemplo, no líquido peritoneal, no caso da ascite por PBE, tá? E aí a gente vai lembrar da norfloxacina, ok? Aqui já as quinolonas, agora as respiratórias de terceira geração, né, preferidinhas aí, para a gente tratar a infecção de vias aéreas superiores, tem uma boa concentração pulmonar agora, tá? E ganha espectro gram-positivas, gram-negativas, inclui agora estreptococo, o pneumococo, que não era incluído lá nas de segunda geração, e as bactérias atípicas. Então, quando a gente for pensar em tratamento de pneumonia comunitária, a gente tem uma opção. Usar, por exemplo, um beta-lactâmico mais um macrolídeo para poder pegar as atípicas, ou a gente pode fazer o tratamento com uma quinolona respiratória. E a quinolona respiratória por si sozinha conseguiria pegar todos esses espectros com foco aí no tratamento da pneumonia, tá? Então, é indicada para infecção respiratória, por isso que ela se chama quinolona respiratória, tá? Então, o protótipo dela a gente tem aí a levofloxacino, tá? Lembrando que a gatifloxacino que a gente existia, ela já não tem mais aqui porque ela foi abolida, a gatifloxacino oral, por questão de hipoglicemia grave e levou alguns óbitos, tá? Mas não significa que não exista no Brasil, porque a gente tem as formulações tópicas, tá? Principalmente colírios, tá? A gente tem muito colírio aí com quinolona, colírio com ciprofloxacino, colírio com gatifloxacino ainda, ok?
E agora a quinolona amoxifloxacina, que é a quinolona de quarta geração, em que esse espectro conta gram negativa, gram positiva, e agora eu acrescento essa maravilhosa espectro a mais aí, que é as bactérias agora anaeróbias, tá? Então, bactérias locais que estão sujeitos a crescimento de anaeróbio, por exemplo, uma sinusite, ou a presença de um abscesso ali local que tem anaeróbio, a gente poderia fazer uso da moxifloxacino, tá? Então, é atividade contra anaeróbio das vias aéreas, pele, anaeróbios do intestino, incluindo, inclusive, aquele bacterióides fragilis, que é uma dificuldade, por vezes, de responder a qualquer antimicrobiano, pela questão da sua parede celular ser muito espessa também, tá? Então, a moxifloxacina é o único da classe da quarta geração que é disponível agora, ultimamente, aí no Brasil, tá? E por enquanto, aula curtinha, era isso que a gente tinha que falar dos pontos mais importantes das quinolonas. Espero que tenha sido proveitosa a aula e a gente se vê em breve.